Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aí a nessa nossa iniciativa de aula aberta aí. Acho que o professor Charley falou bastante, é um negócio bem interessante da gente estar trabalhando como um todo, né? Eu coloquei esse slide aqui, a princípio, para mostrar primeiro os meus contatos, fiquem à vontade para passar, tiverem dúvidas, alguma coisa que vocês precisarem, vocês podem me mandar e-mail, ou ligar, mandar WhatsApp. A gente, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo sempre, tá? Então, a ideia é que a FESP hoje tem esses 3 cursos, né? E, e eu dou aula de segurança e preservação da informação, que é um núcleo, que é uma disciplina do núcleo comum, ou seja, uma disciplina que abrange todos os 3 cursos. É meio que não é uma eletiva, é uma disciplina que faz parte do currículo base. Então, agora que a gente vai começar a falar de segurança, vamos pensar um pouquinho aqui. Veja, todo mundo já ouviu falar de um termo chamado cyberspace, né? E cyberspace é um negócio que não é seguro. Por que não é seguro? Porque é terra de ninguém. Veja, você não sabe aonde estão os seus dados hoje. Você não consegue enxergar, você não consegue dizer para mim onde é que os seus dados estão guardados. Quem tem Gmail, por exemplo, não consegue, de maneira alguma, saber se o seu e-mail está guardado ou no Brasil ou está guardado fora do Brasil. Tá? Outro ponto importante, cyberspace é um nome ambíguo e induz a um erro, né? Por que ele induz a um erro? Porque quando eu estou falando de cyberspace, eu estou pensando na questão de tudo que está na internet, de tudo que está lá, só que vai além do aspecto somente. Só que isso vai além do. Oi, se alguém entrou agora, por favor, fecha o microfone para não complicar, porque fica com eco, tá bom? Obrigado. Estava falando da questão do cyberspace, né? Porque quando você fala em cyberspace, obrigatoriamente você pensa no aspecto da internet, mas ele não é necessariamente só a internet. Existe uma série de outras coisas por trás que a gente pode ver com detalhes mais para frente. Outro ponto que é extremamente importante, hoje, nesse exato momento, nós estamos totalmente dependentes da tecnologia dos sistemas de informação. Nós estamos aí a um período de, oficialmente, 13 dias num processo de isolamento social, aonde você fica dependente exclusivamente de ferramentas tecnológicas para garantir que você tenha acesso ao trabalho, que você acesse alguma informação, que você consiga que você consiga até assistir o Netflix, você obrigatoriamente vai precisar da informação e você vai precisar da tecnologia para isso acontecer. Tá? Então, hoje, o nosso mundo é baseado em sistemas de informação e na tecnologia, não tem como fugir disso. Tá? Outro ponto importante, um hacker, ele pode estar sentado do seu lado dentro do ônibus, dentro do metrô, tá? Então, cuidado com a questão da informação, por isso que a gente trata muito bem o aspecto da segurança da informação como um todo. Profissional de segurança de informação e gerentes de tecnologia da informação são pessoas completamente diferentes e com visões distintas. Veja, o cara que é o profissional de segurança da informação, o foco dele é garantir que a gente tenha a informação segura, que todos os mecanismos, incluindo o uso de um crachá dentro de uma empresa, faz parte do mecanismo de segurança. Entendeu? E os gerentes de tecnologia da informação são pessoas que garantem que um arcabouço de soluções seja utilizado, entre eles arcabouços de tecnologia, de segurança da informação. Outro ponto, informação segura. Acho que a única informação que está segura 100% é aquela que está dentro do seu cérebro. E olhe lá, se você não abrir a boca, ela não passar a deixar de ser segura. Né? Então, esse é um ponto bem importante. Tá? Então, não existe informação que está na internet ou que esteja dentro da sua máquina, dentro do seu celular, qualquer coisa que seja 100% segura. Tá? Segurança da informação, ela vai começar com 4 elementos extremamente importantes. Uma boa governança, pessoas, processos e, por último, a tecnologia. Depois eu quero abrir nas perguntas, eu quero até abrir um fórum de discussão aí com relação a isso, qual é a visão que vocês têm com relação à tecnologia estar como a base de tudo isso, tá? Depois a gente abre nas perguntas para uma discussão sobre isso, tá? Vamos lá. E aí vamos pensar um pouquinho, o que é informação para vocês? Isso que está sendo passado na tela agora é informação?
Sim, muita gente está dizendo que sim. Por quê? Porque atende os elementos, atende todas as características da construção da informação. O que é segurança? Segurança é você estar sentado dentro da sua casa nesse momento com a porta trancada, ou você está morar perto de uma delegacia. Tudo isso faz parte da segurança. E aí, uma pergunta: o que é segurança da informação? Segurança da informação são mecanismos que garantem que as informações estejam seguras e que elas não sejam disponibilizadas de forma indevida, que elas possuam a sua integridade garantida e que elas tenham o aspecto da disponibilidade na hora que eu preciso. E aí eu puxo o gancho para o aspecto da preservação. Por que eu preservo alguma coisa? Por que a gente tem o hábito, pelo menos vou falar eu enquanto oriundo da década de 80, por que a gente tem o hábito de guardar livros, de preservar os livros, de deixar eles num estado que seja fácil de acesso, que eu consiga enxergar? Por que eu não tenho, por que a gente tem o hábito, pelo menos em alguns livros da faculdade ainda tem isso, o hábito de ter marcado algumas páginas, ter feito isso daí? Porque era uma forma de recuperar a informação. Ou seja, a informação está num livro e ela estava segura nesse momento, tá? E aí, a última pergunta: o que são sistemas da informação? Veja, são sistemas e quando eu falo em termos de sistema, eu não estou falando obrigatoriamente somente em sistemas que envolvam tecnologia, estou falando em outros, inúmeros sistemas, mas são aqueles que garantem que as informações estejam disponíveis, que sejam íntegras e que sejam confiáveis, tá? Para a gente definir segurança, o Aurélio ele diz o seguinte: estado ou qualidade ou condição de seguro. Acabei de falar isso, tá? Dentro de casa é aquilo que eu posso estar me sentindo seguro aqui dentro de casa, porque eu estou com a porta trancada. Eu estou navegando na internet usando um antivírus. Eu estou seguro? Oi. Entrou alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, eu agradeço, por gentileza. Aprovado pelo Congresso, só foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem e anunciado à noite. O presidente disse que o quem entrou com o microfone aberto, por favor, fecha. Vamos lá, desculpem. Vou voltar aqui para a gente não perder isso daí por conta do microfone aberto. Então, veja, eu estar dentro de casa, eu estou seguro, né? Ou, por outro lado, condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. Hoje a gente confia. Professor, desculpa, é porque a Adriana Brandenburg, ela, em vez de mostrar o seu slide, está apresentando a tela dela. Ah, Fê, peraí, só um minuto. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Obrigado. Vamos parar de compartilhar. Puxa. Adriana, você consegue fechar a sua tela? Porque você está apresentando no nosso lugar. Adriana, você tem que fechar a sua tela. Acho que você entrou no modo de apresentação aqui. Bom, vamos ver aqui se eu consigo voltar à apresentação. Estão vendo aí? Bom, acho que sim, né? Tá todo mundo vendo aí, beleza. Então, veja, quando eu estava nesse ponto aqui, a condição daquele ou daquilo em que se pode confiar. O fato de eu estar navegando na internet com um Fire ou com um Wi-Fi gratuito, Wi-Fi gratuito não, um Wi-Fi dentro de casa, que tem um antivírus,
me dá um aspecto de confiança e me dá um aspecto de segurança, mas não quer dizer que eu esteja 100% seguro, porque existem pequenas brechas que os nossos amigos hackers costumam explorar e a gente perde alguns dados, né? Aí, veja, o que é seguro? Né? Seguro tem alguns significados diferentes, ou seja, aquilo que é livre de perigo, ou seja, não tem nenhuma ameaça, livre de risco, que seja protegido, em que se pode confiar que é eficaz e eficiente. Nós tivemos aí, recentemente, não tão recente assim, mas nas eleições americanas, nós tivemos o caso da Cambridge Analytica, né? Ou seja, nós tivemos ali um vazamento claro de informações que foram utilizadas para fins, vamos dizer assim, duvidosos, a princípio, para a gente não entrar muito no aspecto. Isso daí é um aspecto primordial de brecha de segurança da informação. E aí, vamos lá, sistemas seguros. Então, veja, eu vi o que é segurança, agora eu estou vendo o que é seguro e o que é um sistema seguro. É aquele que garante a proteção contra eventos intencionais, tá? E eventos não intencionais. Então, veja, um evento não intencional é quando eu não tenho a intenção de provocar dano. Exemplo, eu imprimi alguma coisa e deixei lá na impressora. Eu imprimi meu olerite e deixei na impressora. Isso é um evento não intencional. Aí eu não tive a intenção de provocar um dano a mim mesmo. Por quê? Eu esqueci meu olerite na impressora. Mas aí, por um outro lado, eu peguei o olerite do meu chefe, consegui acessar e imprimir e deixei o olerite do meu chefe na impressora principal do andar da empresa que eu trabalho. Isso é um evento intencional. Por quê? Eu quis causar um dano diretamente a ele, eu expus o salário dele. Então, esses são elementos que impactam no sistema seguro. Quando eu falei de sistemas, eu não estou falando eu gosto sempre de frisar isso, que eu não estou falando exclusivamente de sistemas voltados à tecnologia, tá? Isso envolve, inclusive, um negócio que a gente vai ver daqui a pouco, que é a política de segurança da informação. Esse aspecto de você, por exemplo, ter senha, ter um crachá que você coloca na impressora e a impressora libera mediante a sua senha e fica registrado, tá? E aí, aqui por último, né, a vulnerabilidade, né, o estado do sistema que apresenta brechas ou falhas que permitam a inclusão de eventos intencionais e não intencionais. É muito comum vocês verem aí na internet, se bem que agora não mais, a Microsoft deu uma boa melhorada nesse aspecto da segurança, mas antigamente era comum você ver nos canais tech aí, há uma brecha de segurança no Windows, há uma falha de não sei o que lá, isso, aquilo, entendeu? Mas o último grande vazamento que eu tive aí foi que eu tive notícia e foi detectado aí, foi um vazamento na PlayStation Network, que foi um vazamento intencional, vazaram quase 5 milhões de dados de assinantes da PlayStation. Então, ou seja, foi uma vulnerabilidade intencional no sistema deles, tá? Aqui o aspecto do security, né, que o security, pro inglês, existem duas palavras que para o nosso português existe uma única definição, segurança, tá? Pro inglês, pro americano, pro inglês, pro britânico, na língua inglesa em geral, o safety, ele traz o aspecto de segurança, que nós também temos segurança aqui, tá? Só que o safety é a segurança enquanto pessoa, são elementos que envolvam a você. Então, esse é o safety. Quando eu estou falando de segurança física e segurança de informações, eu estou trabalhando com security. Então, é muito comum que eu veja elementos aí, por exemplo, Chief Security Officer, entendeu? O cara que é o responsável pela segurança. Assurance Security, ou seja, o aspecto da garantia da segurança da informação, de forma que ela não vá para lugar nenhum, que ela fique presa dentro do meu sistema, tá? Isso faz parte do elemento do sistema seguro, tá? Umas propriedades interessantes do sistema seguro. Por que eu estou falando tudo isso daí? Porque daqui a pouco a gente vai entrar em políticas, e aí isso são elementos que fazem parte disso. Então, a princípio pode soar estranho, mas isso faz parte da construção do raciocínio para a gente chegar na parte de política, na parte de segurança como um todo. Então, primeiro eu preciso entender o que é um sistema seguro, quais são os elementos e as propriedades que ele tem, né? E por que eu preciso construir as minhas políticas para isso. Então, veja, o primeiro ponto é a disponibilidade. Ou seja, o meu sistema, ele tem que estar pronto para o serviço. Quando eu falo em pronto para o serviço, se você pegar o seu celular hoje, agora, nesse exato momento, você vai ver que ele está
disponível para você. Se alguém, provavelmente alguns estejam assistindo essa aula pelo celular, então ele está atendendo a primeira propriedade, que é a disponibilidade. Se você quiser, enquanto ouve a aula, navegar, ver o WhatsApp, ver alguma coisa, ele está te dando isso, porque ele tem a prontidão do serviço. Veja, eu estou, nesse momento, atendendo aqui também, nesse modelo, o aspecto da integridade. Eu não consigo, aliás, eu consigo, vocês não conseguem fazer nenhuma alteração. Vocês não conseguem fazer nenhuma alteração nesses slides que estão aqui, tá? Outro ponto também, a integridade dos dados. Os dados não podem ser alterados, destruídos ou perdidos. Existe uma regulamentação, que é a regulamentação do Departamento de Defesa norte-americano, que estabelece que quando você tem sistemas seguros, os registros não podem, se eles forem deletados, existe uma única cláusula que estabelece o registro deletado, ele tem que ser justificado e autorizado por pessoa que tem autoridade e responsabilidade para tal ação. Porque pelo padrão do Departamento de Defesa norte-americano, que 99% dos softwares hoje utilizam, nenhum registro, nenhum dado pode ser alterado, destruído ou perdido. Então, envolve também um aspecto do backup, a questão da segurança da informação, o porquê que eu faço o backup, o que eu não faço, quando eu faço e aonde eu guardo o backup. É um outro elemento também que a gente vai ver. Tá? A integridade do software, ou seja, a qualidade de preservar as funcionalidades. Por que a gente adora usar o Word? Porque é uma ferramenta fácil, uma ferramenta intuitiva. E se eu coloco as coisas lá dentro, eu faço um texto, quem está na época, esse ano vai ser um pouco mais complicado, né? Nem tanto, né? Mas quem está na época de fazer TCC sabe que o Word é uma das ferramentas mais importantes nesse momento, né? É o amigo do peito no momento de construir o TCC. Por quê? Porque ele vai guardando todas as informações, você não altera as funcionalidades do software, você altera o texto e você vai guardando isso para você como um todo, tá? Confidencialidade, ou seja, garantir que somente pessoas autorizadas tenham acesso. Todo mundo aqui foi autorizado a entrar nesta reunião, nesta aula. Por quê? Fizeram uma inscrição. Então, veja, eu já atendi aqui com esse modelo que nós estamos usando, eu pus a disponibilidade, eu garanti a integridade de tudo e eu garanti a confidencialidade. Vocês tiveram que fazer uma inscrição para entrar nessa aula, né? Então, isso é um sistema seguro, tá? Outro elemento importante, a não repudiabilidade, né? A habilidade em prevenir que o software de não refutar ou negar ações por eles executadas. Mais ou menos assim, ó. Eu preciso garantir que tudo aquilo que foi feito no software esteja realmente gravado lá e que esteja documentado como um todo. Ou seja, não repudiabilidade. Eu não nego que ele executou. Ele executou e está gravado em algum lugar, tá? Por último aqui, o accountability, ou a responsabilidade, né? Determina todas as ações relevantes determina que todas as ações relevantes para a segurança do software devem ser registradas e que haja responsabilidade. Eu vou matar o estagiário que escreveu isso, né? Porque a ideia é que eu preciso ter responsabilidade sobre o documento, sobre o software, eu preciso ter responsabilidade sobre a informação, sobre aquilo que está sendo feito. Tem alguém com o microfone aberto de novo. Se puderem fechar, eu agradeço muito, por favor. E aí, acho que para a gente fechar esse aspecto do sistema seguro, só fazendo um breve resumo, a segurança ela consiste na preservação da confidencialidade, da integridade das informações, da não repudiabilidade das informações ou das ações que são executadas. Gente, fechem o microfone, por favor. Que eu tenha prestação de contas de todas as minhas ações, que os meus ativos em termos de tecnologia da informação sejam disponíveis, que os recursos
da informação, né, toda a parte de arquitetura, toda a parte de criação, de construção, de registro, estejam disponíveis e que haja um processamento, armazenamento e recuperação da informação no momento que eu precise. Então, aí eu gosto de usar muito um exemplo que é o seguinte: Windows. Windows, ainda que alguns, eu particularmente gosto de instâncias Linux, tá? Mas o Windows ele evoluiu muito nos aspectos de sistema de seguro. Então ele garante a confidencialidade, ele garante a integridade, ele garante todos os elementos que estão previstos aqui, tá? Segurança da informação, segundo um decreto, que eu deveria ter colocado o número dele aqui, mas depois eu atualizo o documento, ele define o seguinte: proteção de sistemas de informação contra a negação de serviços a usuários autorizados, assim como contra a intrusão e a modificação desautorizada de dados ou informações armazenados em processamento ou em trânsito, abrangendo, inclusive, a segurança dos recursos humanos, da documentação, do material, das áreas, das instalações, das comunicações e computacional, assim como as destinadas a prevenir, detectar, deter e documentar eventuais ameaças ao seu desenvolvimento. Esse texto legal aqui, ele define para a gente que eu tenho que proteger não só o sistema, como a informação, como quem utiliza a informação, quem coloca dentro, quem extrai e insere informação dentro do sistema, e também as instalações aonde o sistema está guardado. Vou contar um caso para vocês aqui que aconteceu comigo em 2013. Tá? Eu fui convidado a assumir uma gerência num órgão público, tá? E isso foi no começo de fevereiro de 2013. E eu fiz a primeira conversa numa sexta-feira e deveria começar na terça. E aí, na segunda-feira, eu resolvi ligar para saber se estava tudo certo e eu recebo a informação: não, tá tudo tranquilo, só teve um incêndio aqui e a gente está apagando fogo. Falei, bom, vindo da área de tecnologia, eu falei, bom, um incêndio deve ter sido um banco que crashou, alguma coisa que foi perdida e tudo mais. Cheguei na terça-feira de manhã, comecei a sentir um cheiro de fumaça. Resumo da ópera: o data center pegou fogo. Aquilo que estava documentado, aquilo que estava sendo como o ferramental e o local onde as informações deveriam estar seguras não era seguro. Pegou fogo por conta de 2 modems de comunicação que esquentaram, gerou um pequeno foco de calor e derreteu todo um parque de servidores, de storages e outras ferramentas, outros equipamentos que estavam dentro lá, tá? Então, isso daí é um exemplo de que também é necessário garantir que o ambiente esteja seguro, tá? Sim, detalhe, conseguimos recuperar toda a informação em uma semana, estava de volta. E o backup, né? Provavelmente alguém fez essa pergunta mentalmente aí para perguntar, para fazer depois, né? O backup, eu fiz a pergunta, e o backup, onde é que estava? Me apontaram um monte de plástico retorcido que era o storage de backup. Então, o backup estava dentro do data center. Então, vejam, o aspecto da segurança da informação, ela falhou completamente. Então, nessa figura aqui, pegando esse exemplo, primeiro, o aspecto organizacional não foi previsto. Ninguém estava olhando o aspecto organizacional. Por quê? Deveria ter ar-condicionado, deveria ter elementos de corta-fogo, deveria ter um backup em um ambiente externo, né? Então, nada disso tinha. A parte de pessoal, a pessoa é o menor culpado nessa história toda, porque você depende de decisões superiores, tá? O aspecto físico ficava dentro de um 13º, dentro de um andar, de um prédio, com as mínimas condições para se manter um data center. Então, haja vista que o próprio ar-condicionado não funcionava. O hardware não era das melhores, como é que fala? Da melhor qualidade possível. Os softwares depende muito de quem desenvolve e a comunicação era um negócio delicado. Então, com esta figura aqui, ó, veja, o que eu demonstro para vocês aqui, ó. O software ele tem que garantir a disponibilidade e tem que garantir a integridade da informação. E o aspecto do processo da comunicação tem que garantir que essa informação seja confiável, que ela seja íntegra, e o hardware, ele obrigatoriamente, ele garante a disponibilidade e a confidencialidade
da informação. Por que ele garante a disponibilidade? Porque é onde ele está armazenado, é onde eu guardo a informação. E a confidencialidade é porque ali eu aplico políticas que asseguram que essa informação seja acessada somente por quem precisa. Então, esses são os pilares da segurança da informação. Se um dia vocês ouvirem a palavra CID, é exatamente isso aqui, ó, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tá? Aqui a segurança da confidência da informação é basicamente aquilo que eu já passei para vocês, nem vou entrar muito nele aqui. E aí, a gente precisa entrar num elemento que é extremamente importante para a segurança da informação. Políticas de segurança da informação. Por que eu preciso ter uma política? Por que eu tenho uma política? Veja, vou até fazer um paradoxo aqui, com relação a elementos da ISO 9000. Logo no começo, quando era aquela febre que todas as empresas, para tudo quanto é lugar você olhava, você enxergava uma empresa certificada ISO 9000. Empresa certificada ISO 9000. A ISO, né, a gente vai ter vai ter a oportunidade de falar sobre a ISO em específico na semana que vem, sobre a 27002, tá? Mas a ISO ela é um padrão de normas que garantem um padrão de normas que garante uma padronização, sou estranho, mas é a melhor frase que eu posso usar nesse momento. Então, ele padroniza operações, ele padroniza situações, e ele espera uma série de elementos que você tem que cumprir para que haja um resultado esperado. Então, quando um dos elementos da ISO é você ter uma política, tá? E era a famosa política de qualidade. Então, todas as empresas tinham uma política de qualidade que atendia, que garantia que o produto era bem feito, que os colaboradores eram treinados e por aí vai. E disso daí foi derivando, a partir de algumas normas, também a política de segurança da informação, com o advento da própria segurança da informação, com o advento da própria informação, no sentido de você ter muito mais computadores executando atividades do que seres humanos diretamente executando atividades. Então, a primeira coisa que se considerou foi: eu preciso começar a ter política de segurança da informação para garantir que todos conheçam o que eu posso e o que eu não posso fazer, quais são as regras, quais são as punições, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres com relação a ativos e a informação dentro da empresa. Então, por isso que eu preciso de uma política de segurança para isso. Então, hoje eu tenho a política de segurança da informação, eu tenho a política de acesso, eu tenho política de documentação, política de controle de documentos, ou seja, criou-se um arcabouço de políticas para que as empresas trabalhem focado na segurança da informação. Tá? Isso me puxa um outro elemento que está diretamente ligado à política. Uma vez que eu defini a política, é porque eu identifiquei riscos que estão associados à minha operação, ao meu sistema. Então, o que é o risco? É um evento incerto, uma condição incerta, que se ocorrer, veja, tem uma condição apassivadora aqui, que é o C. Se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre pelo menos um dos aspectos da informação, como o tempo, custo, âmbito ou a qualidade da informação como um todo. E o risco, ele sempre envolve duas características clássicas. A incerteza, ou seja, eu sei que o risco vai acontecer. E eu costumo usar isso até nas aulas. Eu até brinco, até falo com os alunos, que é o seguinte: imagina que você saia da FESP às 10h20, 10h30, mais ou menos, e aí você tem que ir para o metrô. Qual é o caminho que você vai tentar, que você tem que fazer? É um caminho que vai te levar por uma rua mal iluminada, uma rua escura, uma rua cheia de buraco, ou você vai procurar uma rua que esteja mais iluminada, com uma calçada mais estável? Por quê? Você corre o risco, veja, até nesse ponto a gente já fala, você corre o risco, ou seja, você está com um aspecto de incerteza de que alguma coisa pode acontecer. Graças a Deus, eu nunca fiquei sabendo que acontecer nada com ninguém ali, nem comigo, naquele pedaço ali da festa, atendo para Santa Cecília, tá? Então, esse é outro elemento. E o outro aspecto é o impacto. Se, imaginem a situação, eu estou saindo da FESP 10h20 da noite, pisei num lugar que estava com a calçada meio errada, eu corro o risco de torcer o tornozelo. Qual é o impacto disso para mim? Eu vou ficar pelo menos uns 15 dias de bota de gesso sem poder andar, né? Se bem que hoje não dá mais, né? Porque a gente está numa quarentena, então o risco é zero, né? Veja, então, sendo assim,
Para que haja risco, a gente precisa ter 3 variáveis. Ou seja, a incerteza, alguma coisa deu errado, algo que não se concretizou. A probabilidade, diferente de 0 e de 100%, não existe risco zero, assim como não existe risco 100%. Tá? E a consequência, ela é favorável ou desfavorável. Então, são elementos aí que a gente tem que considerar no risco. Acho que esse slide está duplicado. Tá, tá. Aqui é agora eu entendi por quê. Só para a gente voltar na questão da política, a ideia aqui é que ele seja um conjunto de diretrizes que define formalmente as regras dos usuários, aquilo que eu já falei anteriormente. Veja, até agora eu falei bastante de política, eu falei bastante de segurança da informação e entrei um pouco em preservação. Tá? A preservação, ela é o elemento que garante que eu vou ter informação disponível a hora que eu preciso. Hoje, eu estou falando exclusivamente aliás, vamos lá, deixa eu reformular o raciocínio. Hoje, a gente tem um mundo onde, basicamente, eu tenho elementos que são nato-digitais. Quem se lembra, e depois vocês podem até colocar no chat, quem se lembra de algum documento que tem algum valor que não seja nato-digital? Pouquíssimos. Acho que acho que somente a receita médica que eu me lembro assim de cabeça. Se alguém tiver algum exemplo, coloca lá no chat e a gente conversa depois. Tá? Mas assim, o que eu me lembro agora é a receita médica, por quê? E assim, depende muito do médico, porque tem alguns consultórios que o cara já faz o Word lá, a receita já sai pronta para você. Então, o fato dele fazer no Word, ele já está entrando num elemento até da preservação. Porque veja, se ele faz uma receita para você à mão, para te receitar de pirona, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai pegar a receita de pirona, não precisa de receita para comprar de pirona. Vou na farmácia, compra de pirona, aquilo lá foi guardado. Mas qual é, se ele esquece, de anotar que ele te prescreveu de pirona, qual é a probabilidade de conseguir ter a recuperação da informação e a preservação de que ele te receitou de pirona? Então, por isso, da questão da preservação. E a preservação está diretamente ligada à política. Um dos elementos da política de segurança é a parte da segurança física que envolve a preservação dos documentos, entendeu? Tá? Então, o objetivo da política, ela tem que ser um conjunto de regras que determina como as informações são geridas, são preservadas, ela tem que ter uma revisão contínua, ela tem que ter um apoio da alta administração, ela define objetivos, define punições, cita leis e regulamentos. Aí a gente entra no aspecto de que está chegando agora para o Brasil, né, a LGPD, que vou dar um spoiler para vocês aí, ela é basicamente uma cópia da GDPR, que é a Governance Data Protection Regulation, que é a norma da União Europeia para a preservação de dados pessoais. Para a proteção de dados pessoais. Ou seja, o seu dado pessoal é seu. Pelas leis, você faz o que você quiser com ele, certo? Errado. Até a LGPD, até a GDPR e a LGPD, quem fazia o que queria com o seu dado era quem consumia o seu dado. Mas isso a gente vê na aula de LGPD, tá? A política, ela não tem um modelo pronto. Não existe política certa, não existe política errada. Existe o bom senso. Veja, então eu tenho que considerar que a minha política de informação tem que ser feita de acordo com a minha organização, que ela tem que levar aspectos da preservação. Por que eu preservo, gente? Essa é a primeira pergunta. Por que eu tenho que preservar as coisas? Ainda que seja digital, por que eu tenho que preservar as informações? Por que eu tenho que aplicar tabela de temporalidade documental? Por que eu tenho que aplicar elementos de retenção de documentos ou até disposição de registros físicos e registros digitais? Por que eu tenho que fazer isso? Então, tudo isso tem que entrar na política, tá? E aí, acho que para a gente fechar aqui e abrir para a parte de perguntas, tem um elemento importante, tá? Vocês já ouviram falar da máquina Enigma? Enigma é a máquina que praticamente, quase ganhou a guerra para os alemães. Tá? Ela era uma máquina que transcrevia codificava, né, as informações
para os alemães. Essa aqui é a Enigma, né? Essa foto aqui é da Enigma, e aí como é que é o mecanismo dela transcrever em números e letras as informações. Então, o que ela fazia? Você digitava as informações ali e ela gerava um código numérico dessas informações. De acordo com as letras, ia construindo isso daí. E isso passava para uma outra máquina Enigma que decodificava isso. E isso estava fazendo com que os aliados perdessem estavam quase perdendo a guerra, até que o famoso U-571, que é um filme baseado numa história real, trata de como os aliados roubaram uma Enigma para conseguir decodificar a informação. Então, veja, eu estou falando da Segunda Guerra Mundial. Nessa época, ainda que não existissem computadores, né, ou os computadores eram primórdios ainda, vamos dizer assim, para você ter um computador que tivesse o processamento equivalente a uma calculadora que a gente tem em cima da mesa hoje, eu precisaria de uma sala de quase 50 metros quadrados de válvulas e outras coisas para isso, né, fora o consumo de energia. Então, nesta época, já existia uma preocupação com a questão da segurança da informação que foi motivada por um aspecto da guerra. Então, esse é um elemento bem importante que eu falei, eu vou colocar a questão do Enigma aqui para eles entenderem isso. Tá? E aí, a gente vai pôr para discutir daqui a pouco, vamos ver essa foto aqui, com tudo que a gente falou, quais foram os erros, quais são os problemas que a gente identificou nela aqui, tá? Então, é isso, vamos lá, deixa eu voltar aqui para a sala, né? Alguém aqui já respondeu vários erros, né? Bom, pessoas, é isso. Vamos lá, vamos voltar aqui desde o primeiro momento aqui. Aqui está falando o microfone, tá alguém falando com o microfone, tá. O slide sumiu, tal. Vamos lá. Está aparecendo a tela da Adriana, tem um participante, tá. Vamos lá. Perguntas aqui. Vamos ver quais são as primeiras perguntas que nós temos aqui. Nossa, realmente a coisa ficou bem complicada aqui, né? Vocês só me ouviram, né? E não. Vamos lá, aqui a Ana Bíblia, ou seja, na empresa que atuou, faltou a SIC. Ana, Ana Bíblia, o que você quis dizer com isso? Ana, se você estiver ainda na reunião. O Moisés falou que faltou a PSI, né, a Política de Segurança da Informação. Sim, acho que até sei o porquê que ele falou isso, foi exatamente um dos elementos que a gente fez a construção ali depois, que foi a construir todo um PDTI, na verdade, que é um plano de diretor de tecnologia da informação, né, com todos os elementos, inclusive a política de segurança de informação, a questão do backup, como é que a gente transferia esse backup para outras empresas, como é que a gente podia garantir isso daí, né. A Aline falou de risco positivo. Sim, existe risco positivo, aquele que te dá vamos dizer assim, um ganho em determinadas situações, tá? Então esse é o risco positivo. A Clarissa colocou aqui, a análise de risco está relacionada com a política de qualidade. Sim, está diretamente ligada à política de qualidade. Não tem muito como fugir da política de qualidade. Né? Tanto é que a análise de risco como um todo, ela nasce a partir da gestão de qualidade. Tá? Então, existiam elementos de risco e todos eles nascem a partir da gestão de qualidade, que são disponibilizados, existem técnicas como Monte Carlo, que eu uso muito Monte Carlo, análise qualitativas, análise quantitativa, né, tudo isso daí que a gente vai trabalhando nisso, vai fazendo análise de risco, vai garantindo que o risco seja o mínimo possível. A Clarissa também colocou aqui, Clarissa, boa, o Museu Histórico Nacional Queimado, veja, ali é que a gente tem alguns elementos que não convém a gente discutir aqui, mas de fato foi uma perda gigantesca para a gente
principalmente na questão do documento arquivístico, né? Quanto de documento que a gente perdeu ali? Quanta coisa a gente perdeu ali, né? A gente perdeu muita coisa naquela queima. E nunca mais a gente vai achar, né? Então, veja, o Moisés falou aqui, aquela cópia da GDPR. Sim, é uma cópia e traduzida para o português com alguns elementos, né? Só que assim, a gente já tem uns detalhezinhos aí que a gente vai discutir depois, né? A Sulamita colocou aqui para a gente o link para baixar a NBR 27002, legal, bacana. A quarentena dos programas de segurança realmente funciona e é seguro? Sim, realmente funciona e é seguro. Por quê? Porque ali dentro você tem elementos que garantem que estão sendo escaneados todas as possibilidades de vírus, todas as possibilidades de malwares, de worms, de elementos, de programas maliciosos, vamos dizer assim, que fazem com que a sua máquina esteja vulnerável aos ataques. Tem um vírus, gente, vocês não vão acreditar, mas tem um vírus que ele vai procurar um elemento específico no nome de arquivo. E a gente sempre recomenda isso a não salvar, tá? O C cedilha. Né? Veja, então se você quer gravar, sei lá, uma palavra com C cedilha e você coloca no nome de um arquivo, esse vírus ele vai achar isso daí, entendeu? Então, teve aí recentemente, acho que em 2013, não, 2017, nós tivemos um ataque massivo de ransomwares. Ou seja, o que são ransomwares? São programas que sequestram dados da sua máquina, só que eles estavam sendo manipulados por hackers, no sentido de que eles traziam o quê? Eles sequestravam os seus dados, ele entrava na sua máquina, sequestrava os dados e faziam com que você pagasse alguma coisa por ele, tá? Então, isso daí foi um ataque massivo, um monte de gente teve que perder dados, tiveram links de provedores aí que tiveram que ser suspensos para não ter problema. Clarissa está perguntando, sair e deixar o computador suspenso, estamos suscetíveis a correr uma evasão? Veja, depende de onde você está deixando o seu computador suspenso. Se for na empresa, geralmente tem um appliance, né, um firewall e outros elementos de segurança que garantem que a sua máquina que não seja invadida. Então você pode deixar, porque antes de chegar diretamente até a sua máquina, o firewall vai bloquear isso daí, vai varrer isso daí e não vai deixar nada chegar nele, tá? Agora, na sua máquina de casa, a gente não tem a mesma estrutura de um firewall. Você pode deixar a máquina suspensa? Pode. Você corre um risco? Corre, um risco alto. Tá? Mas a probabilidade do cara invadir a sua máquina dentro de casa é muito menor do que o cara invadir na empresa. Tá? Uma outra coisa que eu recomendo é assim, você está trabalhando, levantou e foi tomar um café, foi fazer alguma coisa, deixou a máquina aberta. O que acontece quando você deixa a máquina aberta? Você está pondo, se você deixar todos os seus dados expostos, todas as suas informações, e pior, se você tem responsabilidade na empresa e você está trabalhando com algum programa, por exemplo, de pagamentos, você está deixando ali a sua máquina aberta para que um mal-intencionado vá lá e faça um pagamento indevido, e quem vai pagar o pato? Você, porque estava na sua senha. Então, eu particularmente sempre brinco com os desenvolvedores, deixou a máquina aberta, eu vou lá e abro um bloco de notas e escrevo um monte de besteira até eles aprenderem, entendeu? Não ter esse problema, tá? Qual é o nome do órgão na Europa? O Lindenberg está perguntando. Oh, meu Deus, peraí. Essa de verdade eu vou ter que perguntar para o pai dos burros. Na verdade, assim, não existe um órgão na Europa, como é uma lei que envolve
todos os, como é que fala? Gente, de fato, os slides acabaram, de verdade, o pessoal está vendo aqui, né? Até vou falar depois, os slides acabaram, de fato, ali. Aqui, aquela foto era o último slide, agora eu só estou no áudio mesmo e respondendo as perguntas para vocês, tá? Se vocês quiserem fazer as perguntas até por áudio e tudo mais, acho que não tem problema, desde que seja um de cada vez, tá? Voltando à pergunta do Lindenberg aqui, não existe um órgão central na Europa, existe um comitê, que é o comitê, acho que 22 ou 23, se eu não me engano, da União Europeia, e cada país tem o seu órgão específico para fazer isso daí. No Brasil, nós teremos a NPD, que não foi criada ainda, que era a Agência Nacional de Proteção de Dados, tá? Risco positivo, perder um ônibus que você ficou sabendo depois que foi assaltado. Sim, faz sentido. A Cátia está perguntando aqui, a construção do instrumento de política são criadas por várias áreas. Sim, sim, ela é conjunto, tá? Ela tem que ser feita por todas as empresas, tá? Ela colocou exemplo, a TI, documentação, entre outros. Sim, TI, a área de documentação é fundamental, porque toda a parte de informação está ali. E aí é o que eu sempre falo, tem uma eterna briga entre a TI, né, e o pessoal da informação. Por quê? Vou jogar contra aquilo que paga as contas, mas o pessoal da TI acha que porque conhece os sistemas, desenvolve e tudo mais e tal, tá, eu já falo já para você sobre isso, sobre a segurança de informação e biblioteca. Deixa eu responder da Kátia aqui. O pessoal da TI acha que porque é programa, porque entende tudo de segurança, entende de como é que a informação é construída. Não, isso é um erro gigantesco. Eu mesmo sendo da área de tecnologia, já tive vários embates com relação a isso, com pessoas que acham que entendem tudo de informação, que podem falar sobre isso daí e tudo mais e tal. A Ana está perguntando aqui, fale sobre a segurança de informação na biblioteca. Veja, a biblioteca é um lugar super legal de ir. Eu particularmente gosto bastante, porque você tem um caminhão de opções para ler, para estudar, para ver, para procurar as coisas. A segurança da informação na biblioteca, ela tem 3 elementos principais. Primeiro, eu preciso garantir a segurança física de toda a informação que está na biblioteca. Não vou entrar no detalhe até do próprio pessoal da biblioteconomia, né, por conta disso, porque existem elementos na biblioteconomia que já garantem aspectos de indexação e tudo mais, e que a informação esteja lá. Porém, a gente tem um problema muito sério, e eu já vi isso, que é aquela situação onde o livro não é devolvido ou o livro tem uma página arrancada. Então, isso é uma quebra de segurança na biblioteca. Mas como é que eu garanto isso? Infelizmente, a gente não tem muito o que fazer nesse aspecto da segurança física, porque depende muito da índole da pessoa que está pegando o livro e está tirando uma página. Até então, eu queria entender o porquê que a pessoa retira uma página do livro. Né? O aspecto da segurança digital, né, ou a segurança lógica também, hoje a gente não usa mais, pelo menos eu não me recordo de nenhuma biblioteca que eu tenha visitado recentemente aí, onde haja ainda o controle em papel. O controle dos livros em papel, né, toda a indexação em papel. Acho que a maioria já usa um sistema, alguma coisa nesse sentido, para garantir a informação como um todo. Né? Então, opa, peraí, fiz coisa errada aqui. Vamos voltar aqui, cadê? Meu Deus do céu. Eu estava aqui, tinha uma pergunta depois na sequência que também era bem legal aqui. Aqui, tá. Então, aí, voltando ao aspecto aqui, a gente tem hoje em todas as bibliotecas, pelo menos, um sistema que garanta a localização, que garanta o controle e a devolução dos livros. Então, esse também é um aspecto importante, porque ali tem uma série de dados, uma série de informações, uma série de elementos que precisam ser guardados. Então, é interessante que a biblioteca também faça uma política de segurança da informação com relação ao que ela está propondo de entregar de valor para a sociedade. Então, ela tem que considerar ali
que a política de informação dela tem que ser uma política focada em garantir que a integridade, a disponibilidade, a confiabilidade da informação, seja física, seja digital, e aí a gente tem muitas bibliotecas hoje que já estão com elementos do livro digital, de arquivos digitais, para fazer esse trabalho também. Então, vale sim a gente ter um aspecto de política de segurança da informação dentro da biblioteca como um todo, tá? Até pela questão da preservação, tá? A Mara está perguntando aqui, como aliar a qualidade e falta de recursos? Olha, Mara, realmente essa é uma pergunta bem complicada, bem complexa mesmo. Por isso que a gente entra no aspecto até da inovação nesse momento. Existem vários elementos aí que a gente tem que pensar em como é que eu faço para utilizar, para garantir a qualidade daquilo que eu vou entregar com falta de recursos. Tem um grande amigo meu que fala o seguinte, eu gosto de gente preguiçosa, porque a gente preguiçosa vai pensar formas de inovar e garantir que aquilo esteja entregue, entendeu? Então, acho que fica mais ou menos esse modelo aí, entendeu? Vamos pensar no aspecto da inovação para isso. Né? É possível direcionar uma política do zero ou é necessário um plano de gestão de risco como diretriz anterior? O ideal seria fazer os dois ao mesmo tempo. Tá? Você faz a gestão de riscos e você faz a política. Tá? Que assim, veja, quando eu estou pensando em aspectos de segurança da informação, eu tenho alguns elementos aqui nessa história toda. Primeiro, por que eu preciso garantir que a informação seja segura? Porque ela tem que ser preservada, e ela tem que estar disponível, e ela tem que estar íntegra na hora que eu preciso. Como é que eu faço isso? Como é que eu garanto isso daí? Eu estabeleço uma política de segurança da informação, eu faço uma gestão de riscos, ou seja, se eu perder um arquivo do departamento pessoal de funcionários, o que eu faço? Qual é o risco que eu tenho? Qual é o risco que está associado a isso? Então, eu faço um plano de gestão de riscos junto com uma política de segurança da informação. Então, eu, particularmente, costumo fazer os dois ao mesmo tempo. A política, a política, ele é um documento vivo. Ela nunca está escrita em pedra. Ela sempre tem que ser mudada, revisada e adequada de acordo com o levantamento de riscos, com as informações que eu estou fazendo para alimentar essa política cada vez mais, tá? A Sunamita está perguntando aqui, segurança da informação em arquivos. Sunamita, eu acho que eu sei mais ou menos qual deve ser a sua dor, né? Que arquivos no geral, né? Porque assim, a gente escuta, eu já escutei isso em várias reuniões, de verdade, me perdoem os bibliotecários, mas não tem nada contra, inclusive eu sou um dos defensores ferrenhos de não se usar esse tipo de informação, mas é mais ou menos assim, para que eu vou me preocupar em guardar isso aqui se é só colocar no arquivo morto? Para que serve? Para que eu vou guardar isso aqui? Põe no arquivo morto. Para que eu vou me preocupar com um monte de papel? Só que a pessoa que fala isso, ela se esquece que esse monte de papel, um dia, pode ajudar ela a resolver um problema que ela mesma criou, o famoso passivo de informações que ela vai deixando para trás, entendeu? Que ela vai fazendo isso. Então, a segurança da informação nos arquivos, ela vai no mesmo elemento de você ter uma política de segurança, de você ter uma gestão de risco, de você fazer um bom plano de classificação documental, você aplicar uma boa tabela de temporalidade documental com todas as informações necessárias, com todos os elementos que são cruciais ao processo de gestão de arquivos como um todo. Opa, temos o Charley de volta? O Henrique está perguntando por que o C é vulnerável? Porque o C cedilha é uma palavra que existe praticamente em línguas de origem portuguesa, de origem latina, né? Principalmente o português. Né? O português é uma das únicas línguas que usam um elemento abaixo da letra. O esloveno tem elementos em cima da letra, né? Eles costumam colocar como se fosse um tio invertido, e o alemão usa um pouco de trema. E isso daí estabelece uma vulnerabilidade, porque, em termos de código, o sistema entende apenas como um C, e isso fica um byte aberto dentro do core da máquina, para que a pessoa possa fazer e acessar o arquivo a partir dessa vulnerabilidade, entendeu?
O Mário Sérgio aqui está perguntando, sequestro de dados? Sim, é muito comum. É muito comum você ter sequestro de dados, que são os ransomwares. Ou seja, você recebe um link suspeito, clica nesse link suspeito e adivinha o que acontece? Você perdeu todos os seus dados. Aí eu vou falar uma coisa que é bem legal. Vocês já ouviram, vocês devem ter visto recentemente que a maioria dos sites que vocês estão entrando estão com um warning ou um aviso lá dizendo assim, olha, este site utiliza cookies. Clique aqui para aceitar ou recusar. O que são os cookies, na verdade? Os cookies, eles nasceram no começo do Google, quando o Google ainda era indexador de páginas, antes de se pensar num buscador, no maior buscador que existe, o Google ele queria fazer um ranqueamento de páginas. Só que para fazer esse ranqueamento de páginas, ele precisava coletar algumas informações. Entre elas, a quantidade de acessos que a pessoa tinha em determinada página, ou seja, quanto mais determinada página acessasse, mais informação ela deveria trazer para o usuário, né? E aí, um engenheiro teve uma ideia de construir pequenos arquivos, ou pequenas spiders, né, que é como isso é conhecido dentro do Google, para fazer o quê? Entrar na sua máquina, capturar todas as suas preferências de pesquisa, tudo aquilo que você pesquisou, tudo aquilo que você está procurando, e deixar guardado para que o Google faça uma... Como é que fala? Um aprimoramento da sua pesquisa. E aí, isso daí evoluiu de tal forma que, hoje, muito raramente, uma pessoa passa da segunda página do Google de pesquisa. Se alguém for até a última, é porque alguma coisa que realmente não achou. Não achou mesmo, tá? Mas a ideia é essa, tá? Então, esse é um dos... Voltando na questão da sequência dos dados, eles utilizam também os cookies para sequestrar os seus dados, porque ali eu gravo cartão de crédito, eu gravo senha de e-mail, eu gravo tudo isso daí, entendeu? Ah, o site é seguro, tem HTTPS, o site é seguro, ok, mas eu gravo tudo isso daí também, tá? A Cleice está perguntando, é importante deslogar o e-mail e o Facebook? Se a máquina for só sua, se só você usar, é recomendável sim, até porque você vai ter que... É uma forma de proteger. Mas, é assim, veja, eu tenho uma senha para o e-mail, eu tenho uma senha para o Facebook, eu tenho uma senha para o Instagram, eu tenho uma senha para o Twitter, eu tenho uma senha para o e-mail corporativo e tudo mais. Tal. O que o pessoal costuma fazer? Deixa tudo logado. E aí eu falo na casa do Ferreira de Espeta de Pau, eu não desligo a máquina. Eu não vou lá e desligo a máquina mesmo, iniciar, desligar. Eu simplesmente fecho ela, deixo ela em hibernação. Entendeu? Então, assim, vai muito de cada um. De fato, é importante, pelo menos uma vez por semana, você se deslogar para meio que limpar o cache da máquina. Tá? O Lindenberg está perguntando aqui, isso acontece também com os smartphones? Os Android, sim. O Android tem uma vulnerabilidade muito alta e eles correm risco, sim, de terem dados invadidos, tá? Como é que você evita tais invasões? Para o Android, infelizmente, não tem muito o que fazer, cara. O Android, ele é vulnerável porque ele é um código aberto, né? Ele é baseado em Linux, é um kernel de Linux, e ele é um código aberto, então as pessoas conseguem acessar e fazer isso daí, né? A Tayane está perguntando, Tailane, perdão, está perguntando aqui, algum filme ou série que fale sobre segurança da informação? Sim, tem Firewall, né, tem aquele Hacker, tem o próprio Mr. Robot. Oxe, o que aconteceu aqui? Tem o próprio Mr. Robot, que é uma série também que vale a pena falar, né? Vale a pena assistir, tá? Quem mais? Quem mais? Tem mais alguém aqui que tá... Eu perdi, né? Porque ele saiu aqui, eu perdi. Sequência de dados, né? Tava na série e tal. Então, o que eu me lembro de cabeça são esses, tá? Mas aí depois eu até dou uma pesquisada e falo mais, e ponho alguma coisa sobre isso daí. Veja, o Hugo fez uma pergunta que está muito em voga hoje aqui. Principalmente por conta da questão que nós estamos vivendo, né? Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu tomar uma água, senão eu vou começar aqui no Charlie, vou começar a tossir durante a aula.
Quais os principais problemas relacionados à segurança da informação e o teletrabalho? Pois é. Teletrabalho é um negócio bem, bem delicado. Por quê? Qual é o conceito de teletrabalho que a gente tem? É um trabalho onde você está... Não é nem um trabalho remoto, tá? Porque o trabalho remoto é uma outra definição, mas o teletrabalho é um trabalho que você está acessando informações da empresa através da sua casa. Então, realmente, tem um risco de segurança da informação altíssimo. Por quê? E problemas, porque quem me garante que o funcionário que está no teletrabalho não está fazendo uso da informação da empresa, ou até do próprio ativo da empresa, que a empresa disponibilizou, um celular, alguma coisa e tudo mais, né, para uso pessoal ou até para usos malignos. Então, realmente são riscos altíssimos. O problema é o aspecto da segurança. Como é que eu garanto a segurança? Na empresa que eu trabalho hoje, o que a gente utiliza? A gente utiliza uma VPN, que é uma rede privada. Então, eu só acesso os dados da empresa quando eu estou conectado a essa VPN. Ela protege tanto a empresa quanto me protege. Deixa um pouco mais lento, deixa, mas é um aspecto da segurança da informação que eu tenho que garantir. Então, a VPN é um modelo desse. Outro modelo é eu ter uma máquina burra, aonde eu vou acessar a máquina de forma remota num servidor da empresa. Então, eu vou garantindo a segurança da informação. Tá? A Ana está perguntando aqui, quando migramos os dados do sistema de biblioteca para outro, pode ocorrer algum tipo de possibilidade de migrarmos vírus? Sim, a pergunta não é boba. Sim, nós podemos migrar, sim. Nós podemos migrar vírus, inclusive, tá? Claro que a possibilidade é 1 em 1 milhão disso acontecer, mas pode acontecer, tá? Porque tem vírus que realmente eles ficam escondidos num banco de dados e vão junto, tá? Por isso que a gente sempre faz um plano de contingenciamento para garantir que o vírus, para garantir que todo dado que vá para lá esteja livre de qualquer ameaça, tá? A Aline está perguntando aqui, existe alguma diferença de criptografias, ou seja, uma mais eficaz que a outra? Sim, criptografia, eu até ia colocar alguns aspectos aqui da criptografia, mas a criptografia é um negócio que envolve, tanto é que assim, na pós eu tenho uma aula dedicada, 4 horas, a elementos de criptografia, porque existe a criptografia assimétrica e a assimétrica, né? Onde uma garante que eu tenha uma determinada chave, que somente a outra pessoa leia, e a outra que eu tenha uma chave pública que pode ser lida conforme a permissão da pessoa. Então, existe diferença sim, e, de verdade, toda criptografia é eficaz. A mais eficaz é aquela que você garanta realmente que os dados sejam protegidos de ponta a ponta. Se vocês olharem o WhatsApp, quando você inicia uma conversa nova, a primeira coisa que ele fala lá é que esta conversa está sendo criptografada, alguma coisa assim. Aí, se você abrir lá, tem um código que é a chave de criptografia. Se você pegar o celular da pessoa que você está conversando e ler esse código, você vai conseguir enxergar os dados da pessoa de forma segura. Ele está garantindo a segurança do seu trabalho. Tá? O Denilson está perguntando aqui, acredito que as atualizações de software disponibilizadas ajudam a corrigir problemas de vulnerabilidade. Outras formas é utilizar os próprios recursos do dispositivo, bloqueio de tela, impressão digital, senhas complexas. Sim, são todos elementos focados na segurança da informação. A única coisa que a gente ainda não consegue, já tem ferramentas que fazem isso, tá? Mas a única coisa que a gente ainda não consegue fazer é o cara tirar uma foto com o celular da tela, tá? Então, isso a gente ainda não consegue resolver. Clarissa, o que você... A Clarissa pergunta aqui, o que você acha do armazenamento em nuvem? O ideal é salvar um documento no Word no pendrive ou você confia na nuvem? Então, como você enxerga isso? E o backup? Qual a melhor maneira de realizar? Pensando que a gente está no século XXI, usar pendrive é um negócio que já virou meio que... virou meio que século XIX, né? Você já não se usa mais. Brincadeira. Eu tenho alguns, já perdi muitos, tá? Tenho HDs também com muitas informações. Tenho o meu Google Drive de quase 1 tera já está cheio. O meu OneDrive também já está quase cheio.
Por quê? Eu me considero um acumulador digital. Então, ou seja, um monte de coisa que eu vou lendo, eu vou salvando e eu vou guardando, tá? Mas o armazenamento na nuvem, sim, é muito seguro. É muito seguro. Sabe por quê? Porque ele usa um conceito de replicação. Ele é muito seguro e ele é perigoso também ao mesmo tempo. Por que eu falo que ele é muito seguro? Porque ele usa um conceito de replicação. Então, eu tenho o arquivo gravado numa parte, numa máquina que está na China, e eu tenho uma outra parte desse arquivo que está gravado, que está no Canadá. Quando eu vou pegar esse arquivo, eu junto essas duas partes e monto o meu arquivo. Então, esse é um aspecto que garante a segurança. Por quê? Se alguém acessa ele, se acessa na China, por exemplo, a segunda parte que está no Canadá, o cara não pode acessar. Por outro lado, por que eu falo que é um risco? Porque está na internet, está escrito em pedra. Então, você nunca mais consegue apagar, porque você não sabe onde ele está. Então, esse é um ponto importante, tá? Então, tudo que está na internet está escrito em pedra, tá? Backup. Backup é fundamental. Faça um backup pelo menos uma vez por mês. Porque você nunca sabe o que acontece quando a sua máquina pode dar problema, ou quando o seu celular pode cair dentro d'água, por exemplo, ou pode quebrar a tela, ou pode ser roubado. Então, backup, e a melhor maneira de fazer backup nesse momento, de fato, é colocar na nuvem. Tá? Você deixa na nuvem, porque você vai poder acessar a hora que você quiser. Existem nuvens gratuitas, o Google, o próprio OneDrive da Microsoft, o Dropbox, tudo isso aí são nuvens gratuitas que você vai guardando as informações lá. Sonamita, acho que eu já respondi sua pergunta, né? Que você está trabalhando no arquivo público, né? Então acho que eu já respondi a questão da segurança. O arquivo público de São Paulo deve ser, né? A Ana Bíblio aqui, né, já falou, né, que não existe arquivo morto, e sim o arquivo permanente, né? Isso é fato, né? Gente, veja, só para ficar claro, foi uma brincadeira, tá? Eu, particularmente, eu entendo, eu sei como é que a coisa funciona, é que existe esse conceito por parte das empresas, no sentido de dizer que o arquivo morto, não, a gente sabe, a gente evangeliza, inclusive os diretores, as pessoas que tomam uma decisão de que não, que existe, que é o arquivo permanente, entendeu? Que é o arquivo intermediário, e a gente vai fazer isso aí. Mas é muito comum a gente escutar esse tipo de informação, tá? Eu sou totalmente contra e eu brigo muito com as pessoas sobre isso, tá? Cookies é uma ferramenta do Big Data? Ele pode usar o Big Data. Ele alimenta o Big Data, tá? Eu consigo capturar informações para dentro do Big Data. Tá? O Big Data é o grande. Acabou o petróleo hoje, né? A forma de você explorar o petróleo, explorar as informações que você tem hoje no mundo. Porque, assim, eu até costumo usar, né? Até a invenção da era da informação, né, e a era da informação ela começa especificamente em 1455, né, e aí os historiadores me corrijam, 455, sim, com a invenção da prensa por um cara chamado Gutenberg, cuja função da prensa naquele momento era fazer com que a Bíblia, e ele foi construído exclusivamente para isso naquele momento, que a Bíblia fosse feita de uma forma mais, como é que fala? Acessível. Então, a primeira versão é uma King James, que é uma Bíblia em latim pro rei James da Inglaterra, aonde foi impressa a primeira versão para todo mundo. Tá? A partir daí, eu costumo dizer que houve uma massificação da informação, porque você tinha uma forma mais fácil de publicar a informação para as pessoas, que as pessoas conseguissem acessar a informação de uma maneira mais rápida. Só que nessa brincadeira, a gente teve aí aproximadamente 500 anos produzindo a informação por 3 meios exclusivamente. Quais eram esses 3 meios? Né? Era a... Oh, meu Deus. De novo, era o livro impresso, a televisão e o rádio. Né? Esses dois, mais no começo do século XIX. Né? Então, e aí, de repente, a partir dos anos 90, com o advento da internet, o que acontece com você? Você tem um pool de informações que são geradas a partir de um computador. E essas informações, elas são disponibilizadas, elas são mudadas o tempo inteiro de acordo com a necessidade de cada pessoa.
tá? Então a gente tem esse elemento aí para tratar. Então veja, quando eu falo, por que eu estou trazendo isso daqui? Quando eu falo de Big Data, eu estou trazendo também a quantidade de informações que eu estou produzindo hoje e que estão disponíveis e que são nada mais, nada menos do que 50 vezes mais do que o ser humano produziu até o advento da internet. Eu estou falando de única e exclusivamente 20 anos. 20, 30 anos, vai, que é o advento da internet. Então, poxa, o que eu tenho de informações aí nesse modelo, entendeu? É um mundo, por isso que o Big Data é um negócio que veio para ficar e a gente vai trabalhar muito. E sim, o cookies não é uma ferramenta, mas é um elemento que alimenta o Big Data, vamos dizer assim, uma fonte de dados. A Cristiane está perguntando aqui, minha pergunta é possível como garantir a segurança de informação com essa liberação de home office nesse período de quarentena? As empresas que liberaram seus funcionários. É assim, é aquilo que eu falei. Vai muito da índole, vai muito da questão de usar ferramentas para isso. As VPNs são os caminhos mais seguros para isso, porque você cria um elemento de segurança onde a pessoa só navega por uma rede fechada com as informações da empresa, tá? Então, esse é um ponto. Vem se falando que parece que o celular tem um tipo de microfone onde através das pessoas e tal. Então, né, isso daí é aquela famosa teoria da conspiração. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu já tive situações onde eu estou falando sobre determinado assunto e vou pesquisar no Google, a primeira coisa que surge é exatamente aquilo que eu estava falando. Tecnologicamente falando, o que eu vou dizer para vocês, sim, é possível que o microfone fique ligado o tempo inteiro. É possível. Possível. Se realmente as empresas fazem isso, eu já não sei dizer, não dá para afirmar isso com toda certeza. Então, fica a dúvida nesse momento, tá? O Cláudio está perguntando aqui, a rede darwiniana vale a pena? É caro? Cara, de verdade, assim, rede darwiniana é um negócio bem, vamos dizer assim, cara, assim, não recomendaria. De verdade, não recomendaria a rede darwiniana para vocês. Não recomendaria. Façam usem VPN. Snowver, Gummer, quais os filmes, por favor? Depois eu coloco, mas eu tinha falado sobre Firewall, Hacker, e o próprio Mr. Robot, né, que são séries aí que tratam disso, tá? Até aquela série Black Mirror tem alguns episódios que tratam de segurança da informação, tá? A Rosângela está perguntando aqui, defina trabalho remoto. Bom, trabalho remoto é aquele onde você tem atividades para fazer, onde você está executando determinados aspectos para a sua empresa, porém você não está nas dependências da empresa, entendeu? Então, esses são elementos que você tem que olhar como um todo aí. Então, esse é o trabalho remoto. Aqui, entrou um negócio aqui que não era para ter entrado. Desculpem. Vamos lá. Empresas de GED, Claudio, eu já te respondo sobre a rede cariniana, tá? Já te respondo já. Empresas de GED que utilizam. Desculpa, gente, tem algumas coisas que a gente tem que pesquisar, tá? Então, enquanto isso está carregando aqui, eu estou pesquisando também a rede cariniana, tá? Fiquem tranquilos, tá? Faz parte. O professor também tem que se atualizar conforme as coisas vão chegando dos alunos. E assim, muito legal isso daí, tá? Bíblia obrigada. Muito boa essa, viu, Ana? Empresas de GED que utilizam armazenamento na nuvem. Qual a sua visão sobre isso? O ideal é pegar um Amazon, por exemplo, ou ter um servidor próprio. Clarissa, vou te responder até com um elemento que eu uso nas aulas. Até o começo dos anos 90, era muito mais barato eu construir um prédio do tamanho da FESP, encher de estantes e guardar papel, do que eu construir o mesmo prédio e encher de servidores. Com o advento da internet, hoje fica muito mais barato eu construir um site
um site não, um prédio do tamanho da FESP de servidores, do que eu construir um prédio para guardar papel, né, fazer os meus arquivos, tá? Então, quando você fala aqui sobre a ideia de pegar um da Amazon, sim, a Amazon ou Azure, até o próprio Google Cloud são ferramentas que podem te ajudar bastante e que você tenha todos esses elementos lá, porque você tem um ponto aqui que você não tem o custo da manutenção do servidor, que é um negócio bem chatinho, tá? Porque se um servidor esquenta demais, ele pode dar problema, eu tenho que manter um padrão de segurança, um padrão de temperatura. Geralmente, uma sala de servidores é o que a gente chama de cordilheira dos Andes, né? Porque a temperatura tem que estar sempre entre 16 e 17 graus, porque a quantidade de calor que se gera no servidor é gigantesca. E tem um outro elemento também no servidor, que é o seguinte, eu costumo sempre brincar, todo mundo, na hora que sai de casa, desliga a geladeira? Não, né? A mesma coisa com o servidor. O servidor você nunca desliga, porque quanto mais tempo ele tiver ligado, melhor é a performance dele. E aí você tem um processo de ter baterias de segurança, ter ar-condicionado, ter medidor de temperatura, consoles e tudo mais. Então, de verdade, vale a pena você fazer na Amazon, porque a Amazon já faz tudo isso para você. Você só coloca os seus arquivos lá e faz o gerenciamento. Tá? A não realização do backup ou da proteção pode configurar demissão por justa causa? Olha, Mário, aí é uma questão muito mais legal do que aspectos de tecnologia da informação. Veja, se eu estou colocando uma política da informação que o backup tem que ser feito pela tecnologia da informação, assume-se que toda a responsabilidade por isso é da tecnologia da informação. E a tecnologia da informação tem a função e a obrigação de orientar a todos os usuários que as informações que são cruciais e vitais, elas devem ser guardadas, vamos dizer assim, na pasta de rede para que seja feito o backup. Então, com relação a figurar como demissão por justa causa, de verdade, eu te recomendo a levar essa questão, provavelmente deve ter uma aula da professora Maria Cristina, que ela vai abordar aspectos relacionados é, a elementos do direito digital, entendeu? O Henrique está falando aqui sobre os 5 Vs do Big Data, né, que antigamente eram 3, volume, velocidade e variedade, agora tem volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Veja, nós temos 2 elementos importantes aqui, que é a veracidade e o valor, porque nem tudo que está na internet está escrito real, né? Haja visto o que a gente tem aí de fake news aí como um todo, tá? TeamViewer é seguro para o trabalho remoto? Não, nunca. Porque o TeamViewer, ele abre um caminhão de portas para os dois lados. Ele abre uma porta que geralmente a gente fecha, que é a porta 8080, tá? O Vitor está perguntando aqui, para trabalhar em plataforma virtual, seria melhor usar o Amazon ou o Azure? Olha, as duas são muito parecidas, depende muito da sua capacidade e do que você vai trabalhar, vamos dizer assim, da sua capacidade financeira e do que você vai trabalhar. Exatamente, Henrique, vai do seu bolso, entendeu? Mas o Amazon, assim, eu sou suspeito para falar porque eu tenho as três, né? Eu tenho Amazon, eu tenho Azure e tenho Google Cloud, entendeu? Então, eu sou suspeito para falar, eu gosto de usar as três, cada uma tem as especificidades para elas, entendeu? Então, é um negócio complexo. Agora, se você quer uma super plataforma virtual, aí você tem que procurar, provavelmente, a Amazon com um elemento C3, S3, tá? Então, aí eu fiquei devendo uma pergunta aqui, que é a rede cariniana, né? Então vamos lá. Estou até com o Google aberto aqui para entender isso daqui, né? É... Olha, essa não vou tomar mais tempo, mas depois eu faço um post específico explicando sobre a rede cariniana, tá? Não só a rede cariniana, como a rede darwiniana, tá? Eu me comprometo a isso. Bom, pessoas, alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que não, né?
Acho que todo mundo, acho que foi bem... Sim, vou disponibilizar os slides, sim, assim como a aula vai ser gravada também, tá? Vizinho, Henrique, que é professor da FESP, que mora aqui do lado, na Moca, isso. Ah, legal, legal, bacana. Obrigado, gente. Fiquem tranquilos, a aula vai ser disponibilizada. Tivemos, sim, tivemos, sim, um pequeno... Henrique, só um minutinho, já falo com você sobre o que é o Big Data, tá? Nós tivemos um pequeno incidente aí, né? Que não foi um incidente intencional, de fato, que foi durante a transmissão, houve uma entrada de uma outra pessoa e acabou fazendo a apresentação do celular dela. Então eu não estava vendo porque eu estava vendo os slides, mas o pessoal estava falando aqui deu para ver um pouco da tela do celular. Ainda bem que ela estava vendo só a tela principal, né? Podia ser pior, né? O Eduardo Henrique estava perguntando aqui sobre o que é Big Data. Big Data é a concentração de todos os dados que nós temos hoje. Então, veja, eu estou nesse momento falando com vocês e estou gerando dados. Esses dados, eles não são estruturados, eles ficam perdidos em vários servidores, em vários aspectos, sobre até o áudio, a voz, slides da internet. Tá? O Big Data, ele veio com a função, tá, de organizar essa sopa de dados. Então, eu vou pegar todos esses meus dados e vou construir modelos estatísticos para atrair tendências e falar, olha, o Fabiano, por exemplo, ele gosta de comer pizza, então vamos oferecer pizza para ele, entendeu? Vai fazer tudo isso daí, entendeu? Então, é um negócio, é mais ou menos nessa linha o Big Data, tá? Qual o melhor software para arquivos? Paula, desculpa, me explica melhor o que você quer dizer com o melhor software para arquivos. Você está falando para gestão de arquivos? É isso? Se for para gestão de arquivos, vai muito de acordo com a necessidade daquilo que você está querendo fazer. Eu conheço, vamos lá, o SharePoint da Microsoft faz isso, o Alfresco faz isso, ele tem a opção do gerenciamento do arquivo físico, o Hummingbird, que hoje está na Oracle, também faz isso muito bem, o OnBase faz isso muito bem. Nacionais aí, a gente tem, vamos lá, o que eu posso ver? Nacionais, acho que somente o DocSign que faz isso, tá? Então é um software que faz isso daí. Mas a ideia é assim, se eu estou pensando em arquivo, eu tenho que pensar num software de ECM, um software de Enterprise Content, ou seja, eu estou gerenciando o conteúdo empresarial, que por sua vez também vai ter o arquivo físico como seu gerenciamento, tá? Então essa é a ideia. O melhor software vai de acordo com o levantamento que você fizer, tá? Pessoas, acho que não temos mais perguntas, temos? Não temos mais nenhuma aqui. Não, é isso. Oi, Ana, diga. Vamos lá. Professor, onde eu pesquiso documentos para criar minha política de informação do meu arquivo acadêmico? Veja, o que você quer dizer com documentos para criar a política da informação? Você não precisa ter documentos para isso, você precisa somente saber aquilo que você quer proteger. Qual é a função do seu arquivo acadêmico? É garantir que determinados profissionais tenham acesso àquela informação, que ela atenda os elementos da confidencialidade, da integridade e da disponibilidade da informação. Então, você tem que construir uma política desse modelo. Se você quiser, me chama depois no privado para eu tentar entender melhor essa sua dúvida aí, tá? Eu acho que é bem legal, tá? Que bom que a aula ficou com gostinho de quero mais. Sim, o iOS é mais seguro. Aliás, diga-se de passagem, todos os produtos da maçã são extremamente ultra mega blaster seguros. Por quê? É uma arquitetura fechada de ponta a ponta. Não tem um terceiro envolvendo. A própria Apple desenvolve tudo. E até para você passar por qualquer coisa lá dentro, se você quer construir um aplicativo para iOS, por exemplo, ele é infinitamente mais burocrático de você publicar do que você deixar dentro, do que você publicar na Google Play, por exemplo. Porque a Apple
tem que garantir que o padrão de segurança de desenvolvimento esteja atendido, tá? Então, esse é o ponto, tá? Que legal, gente. Gostei. Que bom que vocês gostaram. Fiquei contente. De verdade, fiquei contente de ouvir tudo isso daí. Bom, eu acho que são 8h30, né? Se ninguém tiver mais perguntas,